Ainda existe gnosticismo em nossos dias? Lição 9. Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Esta lição tem o texto áureo seguinte: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apresentardes à Igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Esse versículo, texto áureo, faz parte da leitura recomendada e será explicado, daremos mais detalhes quando chegar nesse ponto, na leitura recomendada, chegarmos nesse versículo. Verdade prática. No reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. É muito importante que você dê o seu like, dê o joinha, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E se você já é inscrito e deseja permanecer inscrito, verifique se sua inscrição está ativa. Precisa estar na cor cinza e grafado inscrito. E assim você estará também nos ajudando a levar e alcançar mais pessoas com esse trabalho. Posso contar com você? Glória a Jesus. A leitura bíblica em classe será em Atos capítulo 20, versículos 17 a 34, que passo a ler e comentar agora. Então, Atos capítulo 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Mileto, uma cidade. Quem mandou? Paulo, apóstolo Paulo. Mandou a Éfeso, outra cidade, chamar os anciãos da igreja. Anciãos da igreja, liderança da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Muito interessante essa expressão. Vós bem sabeis como me portei. Ou seja, Paulo tinha bom testemunho perante aqueles anciãos, perante aquela liderança, e ele não tinha nenhuma preocupação em transparecer isso, em extravasar isso diante deles. Vós bem sabeis. Seria como ele dissesse: vós bem sabeis que eu tenho bom testemunho perante vós e perante todos. É isso que ele está falando. Versículo 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa expressão aqui, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar. Ou seja, eu anunciei a vós, Paulo está dizendo, tudo que era publicamente pelas casas. Anunciei tudo no sentido de quê? Que testificar que da conversão de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. O conjunto desses dois versículos está dizendo isso. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela,
dizendo que me esperam prisões e tribulações. Versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Muito impactante esse versículo, né? Nada tenho a minha vida por preciosa. Paulo dedicava sua vida não só no sentido de trabalhar, mas da própria segurança, da própria integridade física. Tudo isso ele colocava diante de Deus para fazer a obra de Deus. É até que uma pergunta boa, né? Quanto deveria ser o salário de Paulo, do apóstolo Paulo, ele fazendo o que ele fazia em nossos dias? Você poderia colocar alguma coisa aí nos comentários, em vez das pessoas que... Não que eu seja contra receber, imagine, principalmente se o pastor não tem um outro meio de renda, é mais do que justo que ele receba por fazer a obra de Deus, se for dedicação exclusiva e assim por diante. Mas eu me refiro às altas somas que alguns ganham. Eu faço essa pergunta, quanto Paulo deveria ganhar? Dado aí o que ele fazia, se fosse hoje, 2021, eu gostaria de ver alguém colocar aí nos comentários. Versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Esse protesto tem o sentido de estou seguro que, né? De quê? Que estou limpo do sangue de todos. Ou seja, eu não tenho nenhuma culpa acerca do que vocês venham a fazer ou se alguém vier a fazer algo de errado. Porque eu ensinei tudo da forma correta, ensinei como tem que ser feito a obra de Deus e como cada um se comportar para permanecer na salvação do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo com essa frase. 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. De novo essa questão, né? Eu já vi pregadores até famosos, homens difíceis até da gente telefonar e conseguir falar com eles. Mesmo quando você está tentando, buscando para convidá-lo a pregar numa igreja, e às vezes tem essa preocupação, olha, eu não vou encerrar por aqui porque eu não posso falar tudo, porque senão na próxima vez eu não tenho mais nada para falar. Aí cabe essa reflexão. Paulo aqui falou tudo daquela vez ali que ele teve com esses anciãos, e porque é uma questão lógica. E quem é que garante que vai ter próxima vez? Não se pode garantir pelo lado do pastor, do pregador, como não pode se garantir pelo lado de quem está assistindo, quem está ouvindo. Então, no nosso caso aqui, nossa realidade, eu não posso garantir que vai ter próxima vez de você assistir esse vídeo, outros vídeos. Esse você já está assistindo, né? Mas outros vídeos. Eu não sei se eu vou ter condição de fazer, e se eu fizer? Eu não tenho certeza se você vai ter condição de assistir. Por certo assim, a menos que Deus venha garantir uma coisa ou outra, mas em linhas gerais é isso, e era isso que Paulo dizia. Versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. O Espírito Santo vos constituiu bispo. Ele estava falando para a liderança. Bispo tem o mesmo sentido na Bíblia. Bispo, presbíteros, pastores, anciãos, tem o mesmo sentido. Liderança de igreja. E quando está assim, se tiver uma forma no singular, mais no singular, aí significa o que hoje seria o pastor presidente, o diretor da igreja. E aí é que quando ele fala, para apacentar a igreja, aqui está se referindo à igreja, às pessoas que compõem a igreja. Então,
de novo, esse conceito bem claro. Igreja, a princípio, sempre se refere às pessoas, onde as pessoas se encontram, se reúnem, se chama templo. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Isso é uma metáfora e ela vai ser mais bem estudada no decorrer da lição. Então eu já não vou me ater nesse versículo, mas aguenta um pouco mais aí, que isso vai ser bem explicado. Versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Bem autoexplicativo, né? Agora, pois, irmãos, estamos no versículo 32. Encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Cobiça, eu já falei em alguma lição, mas deve estar bem distante. O pecado da cobiça se materializa com outro pecado. É algo mais agudo, mais intenso, mais grave do que seria simplesmente dizer ou pensar. Dizer é sempre mais perigoso, a gente tem que ter cuidado com as palavras. Mas pensar, aquele irmão ali, aquela irmã ali, aquela família ali, mora numa casa tão boa, eu queria morar numa casa dessa. Isso aí é uma admiração. Ou aquela irmã, aquele irmão canta tão bem, ou pregam tão bem, ensinam tão bem, aí eu queria também ter esse dom. Isso é uma coisa natural, perfeitamente natural. E não há nenhum pecado, nenhum mal, se você trabalhar para isso, investir também. O que caracteriza a cobiça é quando a pessoa resolve puxar o tapete de quem ele considera que está numa situação mais favorável em relação ao que ele pensa e destruir aquela pessoa antes de ele conseguir ou não. A ideia é destruir para ver se ele se apossa do que aquela pessoa tem. Mas se ele não conseguir se apossar também, ele destruir já faz parte já desse ato de cobiça. É disso aqui que Paulo fala. Então, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Aí, porque senão alguém, em algum caso desse, alguém falou, poxa, que benção, você está ganhando bem, tá vendo? Já estava cobiçando já o meu salário. Não, cobiçar é coisa mais séria, mais grave, está ligado à inveja, que é bem na linha da inveja, né? A inveja, o exemplo que a gente tem, o pior exemplo de inveja na Bíblia é quando Caim matou Abel. Então, justamente o assassinato, ele acaba fazendo uma explicitação da inveja, no caso de Caim, e seria aqui para explicar a cobiça. E o versículo 34 que encerra a leitura. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. É porque Paulo trabalhava, apesar de ter um ministério desse fortíssimo, tão produtivo, ele ainda fazia tendas para, com aquilo ali também, angariar recursos e não ser, então, pesado aos irmãos, é o termo que ele usa, né? Não ser pesado aos irmãos é aquilo que a gente diria na gíria, não ficar nas costas dos outros. Observe que ele chamou a liderança e ele fala isso como se diz, de peito aberto para aquela liderança. Era um testemunho assim, inabalável, irretocável, irrepreensível. O objetivo geral da lição é afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem.
Nesta lição, vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade. Sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Temos muito o que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios. Apóstolo dos gentios, apóstolo Paulo. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Esta lição será ministrada em 3 capítulos, sendo capítulo 1, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Capítulo 2, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. E capítulo 3, Paulo apela aos líderes. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1. Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Em lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Essa referência está em Atos, capítulo 13, os primeiros versículos, que é um texto bastante lido nos cultos de missões, que diz: ora, em Antioquia havia doutores e profetas, a saber, aí lista, Saulo, Barnabé, e citam 5. E aí continua o texto. E disse o Espírito à igreja: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E diz a Bíblia que a igreja, orando e jejuando, então separou e enviou. Nesse momento, Saulo está virando o apóstolo Paulo, né? E a Bíblia não é muito clara em que momento se dá essa mudança de nome, mas Saulo vai mudar para Paulo e Paulo, apóstolo Paulo. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e por isso dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja-mãe. Logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional. Para levar as boas novas aos centros culturais do mundo, ele não podia atuar sozinho. Por isso, o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nomes como os de Timóteo, aquele que tem a carta, Epístola de Paulo a Timóteo, primeiro e segundo a Timóteo. Sópatro, segundo aqui é nome próprio, tá? Nome de uma pessoa. Trófimo, Tíquico, Tito, que também recebe a epístola a Tito, Aristarco, Filemão também tem a epístola de Paulo a Filemão, e Gaio, e tantos outros. Essas pessoas recebiam ensinos diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado no Evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que o ouviam, pois o apóstolo recebera revelações do próprio Senhor. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como pastorear a igreja local. Igreja local é o menor núcleo da igreja, né?
No caso nosso aqui de Brasil, é até difícil a gente dizer como é que é essa unidade, porque a gente tem o país todo, aí divide em estados ou unidades da federação, aí depois tem os municípios, onde tem as prefeituras. E cada município tem lá os seus bairros. O bairro seria a menor divisão que a gente tem, mas o bairro ele nem... É assim, é algo muito mais popular, né? Porque a regência está no município, está na prefeitura, que é municipal. Mas mesmo quando a gente chega nos bairros, cada bairro tem várias igrejas. No caso do Brasil, né? Principalmente se os bairros mais próximos das capitais, cada bairro vão ter várias igrejas locais. Então, é isso que Paulo dizia. Esse deve ser o nosso cuidado também, pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso. Então, a igreja local é essa igreja menor, no menor local que a gente pode colocar. Síntese do tópico 1. Éfeso foi um ponto de partida para o despertamento de novos vocacionados. Capítulo 2. O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Aí começamos com uma pergunta aqui no texto. Quem eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica. Lei mosaica, lei escrita por Moisés, né? Aí, principalmente, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, mas no caso aqui envolve, quando se fala lei mosaica, está envolvendo, a gente pode falar todo o Antigo Testamento, porque vai ter muita coisa assim se complementando na Bíblia com relação a isso. Assim, exigiam que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos: a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolviam datas e comidas. Parecia que a graça de Deus não era mais suficiente. Contra isso, Paulo se levantou corajosamente. E o legado que ele nos deixou foi a defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. Disso, nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano. Aqui estamos diante de um apóstolo, né? Disso nenhum líder cristão pode abrir mão. Disso o quê? Aí vem o apóstolo. A salvação é por graça e não por mérito humano. Aí um reforço que temos aqui, o apóstolo preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Falei isso na lição passada, que a gente ministrou, lição 8, né? O evangelho não é como as ciências sociais, às vezes até científicas. Dei o exemplo de já ter me consultado com médico, acho que no singular seria mais justo, que era um fumante inveterado, um fumante compulsivo, e eu salientei na lição passada, né? Um médico, o normal é que se a gente trouxer o tema dos males do cigarro, ele poderá dar aula para a maioria das pessoas que não são médicos. Então seria o meu caso, por exemplo, que eu não sou médico. Mas assim ele fumava. Então, por isso, o evangelho ele é diferente. O evangelho precisa ser pregado e precisa ser vivido. Nos dias do Senhor Jesus, quando ele começou a pregar, um dos comentários que se fazia era: mas como ele fala assim? Ele fala como tendo autoridade, e não como os escribas, e não como os fariseus. Ou seja,
Era o ensino de Jesus, embora Jesus era 100% homem, 100% Deus. Mas também é verdade que Jesus pregava o que vivia e vivia o que pregava. Então, isso é fundamental para o sucesso da nossa pregação, do nosso ensino. E aqui a segunda parte desse ponto vem a pergunta: quem eram os gnósticos? Aí já começo agora vamos entrar mais direto na pergunta de abertura, né? Existe gnosticismo em nossos dias? Quem pratica, os adeptos do gnosticismo, são os gnósticos. Havia cristãos adeptos do gnosticismo. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo e ensinavam que o corpo é matéria imprestável. Da implicação desse ensino resultava a banalização da graça de Deus. Algumas coisas que a gente pode já adiantar sobre a questão do gnosticismo, e quem os adeptos do gnosticismo eram os gnósticos. Era que eles emendavam as Sagradas Escrituras. Isso me faz lembrar, no tempo que a gente, estando em Brasília, ia ao Rio, ia a Niterói de carro, a gasolina não custava R$7, custava menos, bem menos. Mas a gente ia de carro e também, por outro lado, a passagem de avião era bem mais cara do que é hoje, pelo menos proporcionalmente. E eu lembro que eu voltando com minha esposa, minha assistente de câmera aqui, irmã Eunice, paramos numa igreja numa cidade pequena. E como era domingo, nós resolvemos pernoitar ali naquela cidade, é na BR-40, não vou dizer o nome da cidade não, na BR-040. E havia um tempinho ainda, de tal forma que nós conseguimos localizar uma igreja evangélica e fomos até lá assistir o culto, participar de um culto. Chegamos lá, aí era costume da igreja os irmãos sentarem de um lado da igreja, tipo duas fileiras, dividindo em duas metades o templo. Os homens sentavam de um lado, as mulheres sentavam do outro. A gente olhou, tal. Na minha infância tinha um pouco disso, onde eu congregava, mas isso aí também acho que não afeta nada, se é costume, resolveu fazer. Não vejo também nada demais não, nem soma, nem subtrai. Mas até que veio assim, algo no sentido da palavra, parece que era culto de missões, e aí o dirigente, eu acho que era o dirigente, disse: "Olha, temos uma carta aqui de nossa missionária, acho que no Paraguai ou na Bolívia", e ele dizia, lendo a carta, "A obra aqui vai muito bem e nós mantemos a doutrina de não se beber refrigerante." Eu nunca mais esqueci isso, tem um bom tempo. Tempo aí que eu tenho de Brasília, é quase 30 anos, é por aí. Eu nunca mais esqueci disso. Convenhamos, eu vou dar a minha opinião, eu estou aqui para isso, né? Um exagero. Eu tomo pouco refrigerante, porque pelo nível de informação que a gente tem hoje, a gente sabe que tem muito açúcar, tem muito isso, muito aquilo, mas os cuidados devem se ater a isso, porque se for assim, aí daqui a pouco alguém iria sugerir que o crente também não pode comer doce, porque o doce pode levar ao diabetes se comer doce demais. Ora, essa é a questão de o quanto pode comer, o quanto pode beber. Nesse espaço, estamos falando de refrigerante, doce, aí depende de cada um, cada família e cada pessoa se entende lá com o seu médico. Mas era isso que acontecia.
Por que eu cito esse exemplo? Era o que fazia os adeptos do gnosticismo, colocar coisas a mais na vida das pessoas que vinham para o Evangelho. Em outra linguagem, eu diria que era colocar mais peso na cruz que o cristão precisa carregar. Porque Jesus disse, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois é, mas não precisa botar mais peso do que a cruz tenha naturalmente, né? Cada um vai ter o seu tipo de dificuldades, tem a sua realidade quando vem para o Evangelho, e isso é isso. Não tem que botar mais coisas. Mas era o costume. Isso aí é uma marca, e eu coloco essa questão porque em várias igrejas talvez esteja mudando um pouco, até espero que esteja, né? Mas eu ainda alcancei aí nesses 30 anos para cá, principalmente, coisas desse tipo. Qual é o tamanho do cabelo que a irmã deve utilizar? Qual é o tamanho da unha? Qual o amparo bíblico para isso? Não tem. E geralmente não, certamente, como se perde muito tempo com essas coisas que não estão na Bíblia, deixa-se de falar da Bíblia. A Bíblia tem muita coisa. A Bíblia tem muitas lições. E de tal forma que o tempo que se tem no culto já é pouco. Eu e alguns dos irmãos, das irmãs que me assistem aqui, que cursamos teologia, bacharel em teologia, 4 anos de faculdade de teologia, de vez em quando a gente se depara com um texto da Bíblia que eu nunca li. Aí já assistimos não sei quantos cultos, não sei quantas pregações, se depara com um texto, um detalhe. Eu nunca vi isso aqui, ou às vezes vai ouvir uma palavra, eu nunca ouvi alguém falar dessa forma. Pois é, tem sempre revelações da Bíblia nas Escrituras para serem feitas e que Deus está pronto a revelar. Agora, é preciso a gente dar lugar ao Espírito Santo e não ficar se atendo a coisas diferentes da Bíblia. Uma das marcas do gnosticismo, acrescentar obrigações aos cristãos que a Bíblia não contemplava. E, por outro lado, modificar preceitos já defendidos na Bíblia, já defendidos pelos apóstolos, eles vinham modificar. A gente vai deixar ainda vai falar um pouco mais sobre isso. Uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais não é graça verdadeira. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho dizendo: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Seu legado para nós, no século 21, não banalize a maravilhosa graça de Deus. Qual é o legado para o século 21? De novo vem o aposto. Não banalize a maravilhosa graça de Deus. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Por isso, sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar e executar outra. Agir assim é viver uma profunda incoerência e confusão espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto na pública. Aí
eu acrescento, sem eufemismo, o autor está dizendo que o Evangelho precisa ser pregado, ensinado com amor sincero e sem hipocrisia. Numa linguagem mais clara, é isso. Síntese do tópico 2. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos revela compromisso com o Senhor, maior legado do apóstolo às novas gerações. Então, o maior legado do apóstolo Paulo às novas gerações é o compromisso com o Senhor. Capítulo 3. Paulo apela aos líderes. O apóstolo fala sobre desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 de nossa leitura, que já fizemos, mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. Hoje eu estava lendo sobre isso, Avareza, a Bíblia diz, avareza que é idolatria. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então tem que ter muito cuidado. A avareza pode começar com uma coisa pequena e a pessoa vai se enredando até que daqui a pouco ele começa a ser dominado pelo próprio dinheiro. Então, nesse momento, ele estará flertando com a avareza. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. Lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava. Eu lembro de uma frase de um pregador muito famoso e nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo aqui em Brasília há uns 10 anos, pouco mais, uns 12, 13 por aí. E ele dizia: o que é seu, o que Deus te deu, é seu. O que Deus me deu é meu. Por que é importante a gente dizer isso? Porque o texto aqui está bastante carregado nessa questão da simplicidade e todos nós devemos ser mesmo. Isso é uma coisa. Outra coisa seria deixar de utilizar os talentos que Deus o entregou. Se a pessoa tem condição, tem um ganho lícito, uma renda lícita, tem bens de forma lícita, nada demais, nenhum pecado, nenhum reparo a fazer se essa pessoa usufrui daqueles bens que ele recebeu. E, claro, mas e a obra? Ele não vai fazer a obra, não vai doar para a obra. Bom, aí o que é dele, o que é meu é meu. Se Deus entregou a ele, é entre ele e Deus o quanto ele deve dar e o quanto ele não deve dar, o quanto ele pode deixar de dar. E a mesma coisa, assim você vai fazer com os seus bens, com a renda que você tem. Que senão a gente vai ficar sempre naquele negócio, Se eu tivesse $1 milhão, eu faria, acontecia, eu doava para a igreja, eu sustentava não sei quantos missionários. Aí como não tem 1 milhão, e o que você faz? Nada. Nada. Pois é. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. O talento que Deus entregou, se esse talento for um talento de riqueza, de rendas, enfim, nada mais justo a pessoa utilizar. Não há mal nenhum, pelo contrário, desde que glorifique sempre a Deus. A metáfora dos lobos cruéis, aquele texto que a gente leu, Chegamos nele. Se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e amor. Predador é o termo usado na fauna.
quando um animal se alimenta do outro. Então, por exemplo, os passarinhos, eles se alimentam daqueles grilinhos que ficam pulando, né? Geralmente no local mais ou menos gramado, num capim menorzinho. Aí eles se alimentam daquilo ali. Aí daqui a pouco chama a cadeia alimentícia. Aí daqui a pouco vai ter, sei lá, um gavião que vai se alimentar do passarinho e assim por diante. Isso também no meio aquático também tem alguns peixinhos pequenos que às vezes servem de alimentos para peixes maiores. Aí depois o peixe maior também serve de alimento para o ser humano e assim por diante. Esse é o sentido de predador. O predador é aquele que mata, né? Para comer tem que matar. Que mata aquele que está abaixo da cadeia alimentar. Nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem o compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-a e protegendo-a. Portanto, estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. Síntese do tópico 3. O apóstolo Paulo apela para que os obreiros tenham desprendimento material, cuidado espiritual e prudência para fazer a obra de Deus. Devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. É uma observação também que pode ser retirada a partir desse capítulo 3. Concluindo, a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores no Evangelho. E seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Ainda sobre a pergunta que nós fizemos de abertura, existe gnosticismo em nossos dias? Você vai poder colocar aí no comentário o que você acha. Mas a minha percepção é que coisas como essas apenas mudam de nome. Ninguém hoje mais vai se dizer que é gnóstico. Pelo contrário, vai ter alguém dizendo que é agnóstico. Eu ouvi isso. Pessoa intelectual, olhando para essa lição, pesquisando melhor. A sensação que dá é que a pessoa diz que é uma coisa que ele sequer sabe exatamente o que significa. Mas vamos falar no gnosticismo. A marca do gnosticismo, então, era um conjunto de coisas que iam aparecendo. Quer dizer, o gnosticismo que afetava o cristianismo, né? Que é esse que nos interessa estudar. Por exemplo, tinha uma corrente do gnosticismo que dizia que era necessário haver dois deuses, um bom e um mau, porque o gnosticismo ele trabalhava muito com essa dualidade, o bom e o mal, a luz e as trevas. E aí tinha que haver dois. Então dizia que o Deus bom criou o mundo, mas era o Deus mau que estava governando. Coisas desse tipo assim saía. E aí a gente observa o quanto aquela primeira geração de cristãos, e aí no caso o apóstolo Paulo, que a gente tem textos dele na Bíblia, e o apóstolo João, e eu vou deixar também uma passagem aqui também dos evangelhos, mostrando que não havia uma preocupação dos homens de Deus de dizerem, olha, isso aqui é gnosticismo é pecado. Não, eles simplesmente combatiam as coisas erradas, que depois, chamados pais da igreja, né, que são os teólogos da primeira geração após os apóstolos, segunda geração então já, né, de cristãos, de mestres da Bíblia, das Escrituras,
Como eles então classificam? Isso aqui, quando Paulo escreveu, ele está combatendo o gnosticismo. Isso aqui, quando João escreveu, está combatendo o gnosticismo. E no meio teológico tem uma expressão até da chamada heresia colossense, que nada mais é justamente dessa enxurrada de pensamentos que vinham. Então, um lado do gnosticismo, aí já dizia, Deus está dentro de cada pessoa, e aí precisa a pessoa ter muita sabedoria para conseguir alcançar o Deus que está dentro dele mesmo. Isso hoje a gente chamaria de humanismo, ou estaria bem próximo do humanismo. Outro lado, outro setor do gnosticismo dizia que sobre a ressurreição de Cristo, o texto de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, é o maior texto que a gente tem assim seguido, falando sobre ressurreição, é mais uma resposta ao gnosticismo, escrevendo à igreja de Corinto, porque isso estava cheio, estava na sociedade e isso vinha para a igreja, porque toda vez que uma pessoa diz que aceitou Jesus, a gente não pode dizer que não aceitou, e ele vem para a igreja e às vezes ele vinha, na verdade, cheio de bagagem, alguns eram libertos, outros não eram, tal como acontece em nossos dias. Então eu separei aqui algumas passagens bíblicas e eu vou ler aqui porque pode ajudar a compreender essa questão. Então, por exemplo, quando Paulo fala sobre casamento, em 1 Coríntios, capítulo 7, é o texto assim também seguido que mais fala sobre casamento. Eu separei aqui 3 versículos, versículo 1, 2 e o 5. Então eu vou ler porque se a gente deixar como dever de casa, vai que alguém esqueça de fazer o dever de casa e fica o ensino dado pelo meio do caminho. Capítulo 7, 1 Coríntios, versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. Dá a entender que as pessoas que escreveram a Paulo escreveram naquele sentido, para ser realmente puro, para ser realmente santo, para ser realmente homem de Deus e mulher de Deus. Não tem que se abster de se casar, não tem que ficar só ele vivendo apenas para Deus. E Paulo está dizendo que isso não é necessário. Não está em nenhum lugar da Bíblia, e aqui Paulo dizendo que não é. E vai no versículo 5. No caso, quando são realmente casados, Paulo diz, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Esse não vos defraudeis um ao outro, que Paulo diz aqui nesse versículo 5, é aquele famoso hoje não. Geralmente, nas conversas de homem, a gente vai atribuir isso às mulheres, né? Talvez as mulheres sejam um pouco mais do que os homens, mas pode existir do homem também. Hoje não. Hoje não. Tá? E amanhã? Amanhã também não. Mas, e essa semana não? E a semana que vem? Então é isso que Paulo está falando. Não defraudeis um ao outro. O que Paulo está dizendo é que é obrigação do marido para com a mulher e é obrigação da mulher para com o marido esse ajuntamento. Eu ouvi de um pastor recentemente algo que chegou muito próximo assim de eu concordar inteiramente com ele, quando ele disse o seguinte: sexo fora do casamento é pecado. Nisso aí eu concordo 100%, porque está na Bíblia. Seria o adultério, seria a fornicação, e a Bíblia diz, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Os fornicários não herdarão o reino dos céus. Isso está escrito. Aí dizia esse pastor, está até na internet.
E a ausência do sexo no casamento também é pecado. Aí eu pegaria mais leve. A ausência eu não chamaria de pecado, porque eu prefiro associar pecado ao que pode tirar a pessoa do reino dos céus. E isso não está com essa clareza toda. Mas certamente a ausência de sexo no casamento, o casal que assim proceder estará deixando de cumprir uma recomendação bíblica. E é disso que Paulo está falando. E onde é que essas coisas eram plantadas naquele momento ali no primeiro século? Onde é que essas coisas eram plantadas? Justamente no gnosticismo, que trazia isso para a igreja. Esse é um versículo. Em outra parte, Paulo fala dos manjares do casamento. Nesse caso, é primeiro a Timóteo, porque é a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Nesse caso, é correto e deve-se usar o a para falar da epístola. Tem gente que bota esse a onde não tem, né? É epístola de Paulo a Timóteo. Então aqui a gente fala primeiro a Timóteo. Capítulo 4, versículos de 1 a 3. Tá assim, ó. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aí agora ele vai dizer que doutrinas seriam essas, que espíritos enganadores seriam esses. É o que vem agora. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Mas e afinal, o que ele quer dizer com isso? Vai ser mais claro agora, no versículo 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Aqui Paulo chama de manjares que Deus criou para os fiéis, falando de casamento, está falando exatamente do relacionamento conjugal. É uma bênção de Deus. Então, na linha daquilo que o pastor fala na internet, eu não me lembro mesmo o nome dele, mas o sexo fora do casamento é pecado. No casamento, ele é uma bênção e a ausência dele é que seria problema. Paulo ainda escreve aos Gálatas, aqui ele fala aqui de rudimentos fracos e pobres. Olha como fica. Gálatas capítulo 9, versículo 9 a 11. Eu vou deixar esses versículos na tela para vocês. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Aqui Paulo está falando justamente dos excessos. A pessoa veio para Jesus. O que precisa é ele praticar aquilo que está amparado nos ensinos do próprio Senhor Jesus, que é decorrente, que veio pelos apóstolos e assim por diante. Mas aí, ainda de olho nos ensinos mosaicos, ou seja, da lei mosaica, nas leis, nas coisas do Antigo Testamento, então diziam, olha, mas para estar em Cristo ainda tem que observar isso que ele está falando aqui. Por exemplo, seria guarda do sábado, e seria mais a festa disso, a festa daquilo, o que comer, o que não comer. Esse versículo aqui. Ainda nessa linha, o próprio Senhor Jesus falou, está registrado em Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Tudo nessa linha, tentando às vezes, ora, botar mais peso no que os cristãos precisam fazer para ter a comunhão com Deus e ora, deturpando algumas coisas. Todos esses versículos que eu estou transmitindo fazem parte do gnosticismo. E por fim, o que João fala em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19.
porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E o versículo 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Ou seja, em relação às Escrituras, tirar alguma coisa é um erro grave que João alerta aqui em Apocalipse. E acrescentar coisas que não estão nas Escrituras também é erro grave. Curta, compartilhe, dê um joinha, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, verifique se sua inscrição está ativada aí. Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.